Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu estou aqui com o Jerônimo Roveda e com a Fernanda Posebon. Mais um dos nossos episódios aqui, um dos nossos capítulos da EPRAC+, esse nosso conteúdo em época de pandemia, né? A Fernanda é uma pessoa muito especial para nós, né? Colabora sempre conosco, né? Com os nossos projetos, a gente pode inventar a loucureda que for, o desafio que for, que ela vai estar lá e enfrenta com a gente, sempre com muita disposição e nos trazendo, na verdade, várias questões que nos tiram um pouco da zona de conforto e fazem a gente tentar pensar, né, um direito diferente, com um olhar diferente, né, uma sensibilidade diferente do agir, né, do direito. Então, a Fernanda, eu resumi bastante aqui o currículo. A Fernanda, ela é mestre em ciências criminais, ela é advogada, ela é professora da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, ela é astróloga, um espetáculo, por sinal, e ela é né? E hoje a gente convidou a Fernanda para falar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre o papel da constelação, a constelação e essa relação jurídica. Jerônimo. Tudo bom, Fernanda? Obrigado por ter aceito o convite. Quero dizer que eu admiro muito o teu trabalho, mas mais do que o teu trabalho, eu admiro a tua coragem de capitanear um assunto tão bonito, né, que às vezes as pessoas acham que não tem relação nenhuma com o direito, e tu assumir com uma grandeza maravilhosa na Escola de Direito da PUC. Então, para a gente dar o pontapé inicial nessa conversa, eu queria já mais ou menos introduzir o tema da constelação. Tu pode depois dar um preview aí do que se trata exatamente para quem não conhece. Mas eu sei que as empresas no Rio Grande do Sul têm um grande percentual que elas são empresas familiares, né? E como a gente que trata muito da questão da prevenção e solução de conflitos, como é que a constelação pode ser utilizada na prevenção e solução de conflitos nessas empresas que no Rio Grande do Sul representam um percentual bastante significativo aqui entre nós? Então, olá, tudo bem, gente? Para mim é um prazer estar aqui, junto com o Jerônimo, junto com a Fernanda, para falar de um tema que eu adoro, que é a constelação familiar. E eu já explico, porque como a Fernanda comentou, eu também sou astróloga, mas são assuntos que são diferentes. A astrologia é diferente da constelação, tá? Mas, claro que a gente acaba linkando, mas aqui eu vou me ater, claro, a esse conhecimento das constelações familiares e já aproveitando o teu gancho, Jerônimo, na verdade isso é uma realidade no Brasil. 90% das empresas brasileiras, né, são familiares. E outro dado significativo, 90% das empresas brasileiras encerram as suas atividades em até 5 anos. Olha que dado esse. Impressionante mesmo. Impressionante. Então, assim, as constelações, elas foram criadas pelo alemão Bert Hellinger, que faleceu ano passado, em 2019, com 93 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, ele foi padre, ele foi missionário na África do Sul, onde ele atuou em tribos zulus, ele foi... Sim, ele foi um eterno estudante, ele se formou em filosofia, ele foi psicoterapeuta, ele trabalhou com Gestalt, com psicodrama, com as lealdades invisíveis do Nagy, e também com a Virginia Satir, que foi a primeira a criar a questão das constelações sistêmicas. Ele foi aluno da Virginia Satir. Então, ele, diante da sua trajetória, ele foi linkando todas essas áreas de conhecimento. Inclusive, ele se formou em artes também. E ele, até a sua morte, ele foi reformulando as constelações familiares. Ela é um conhecimento fenomenológico, tá? Então, diante da sua construção, diante da sua trajetória, ele trouxe esse conhecimento e deixou esse legado que já é aplicado em mais de 83 países. Não é uma novidade, a constelação não é algo novo. Mas o que é uma novidade é que as constelações iniciaram dentro do Poder Judiciário aqui no Brasil. E foi com o juiz Sam Storch. O Sam, ele começou informalmente a trabalhar com as constelações familiares lá na Bahia. Ele atuou, o Sam ele era advogado, depois ele assumiu como juiz, passou em concurso. Ele atuou na área de família, no crime e na infância.
E ele começou a ter essa necessidade de eu preciso ter algo a mais, compreender a questão dos conflitos. E ele se aproximou das constelações familiares e informalmente ele começou a aplicar esse conhecimento já em 2003. Mas ele ficou tão envolvido com aquilo e como refletia na questão do litígio, que ele resolveu ir pessoalmente falar com Bert Hellinger para pedir a sua autorização para que fosse utilizada a constelação no Poder Judiciário. Mas que coisa. Bert Hellinger autorizou o juiz, o Sam Storch. Ele também foi formalmente junto ao Tribunal da Bahia, onde também conseguiu autorização para que fosse utilizado esse método, e ele mesmo que fazia as constelações, e fora das audiências, né? Mas ele marcava encontros, os grupos, então ele formalmente iniciou com as constelações em 2012. Isso muito com base também na resolução 125 do CNJ, e depois foi reforçado pelo próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, parágrafo 3º, né, com a questão dos métodos alternativos de solução de conflito. E o Sam, então, foi o precursor e continua sendo um grande propagador do método. E que, eu vou dizer para vocês, a última notícia que eu tenho é que apenas 2 estados brasileiros ainda não implementaram isso de forma institucional, né, de alguma forma, a constelação judiciária, a constelação familiar. Então, a terminologia direito sistêmico foi criada pelo juiz Sam Storch. E os resultados são maravilhosos. O Sam chegou a 100% de solução de conflitos. Ele chegou nesse índice de 100%. Lá no início, quando ele fazia o levantamento, estatística, enfim. E o resultado não é diferente. A gente tem resultados aqui no próprio Rio Grande do Sul, com 94% de não reincidência em ato infracional, 93% de não reincidência na violência doméstica, onde aplicam aqui na comarca de Parobé, lá em Capão da Canoa, aqui em Porto Alegre também, onde aplicam. Então, e eu digo que a constelação é um conhecimento, é uma chave universal, porque claro que a terminologia constelação familiar parece que só é aplicável dentro das questões familiares, mas não. Isso vai para muito além das questões familiares. O que a gente percebe é o que a gente traz um olhar para o indivíduo a partir do seu sistema, em que contexto ele está inserido. Isso a partir do seu pai e da sua mãe. Mas os conflitos que vão ser gerados a partir disso são de várias naturezas, não especificamente só familiar. Né? Fernanda, deixa eu aproveitar de fazer um gancho já aqui para inserir uma pergunta para ti, até porque é uma dúvida que eu tenho em relação a isso. A gente teve ali, como tu mencionaste, em 2015, o Código de Processo Civil, em que ali se cunhou a terminologia, pelo menos se propagou melhor a terminologia do sistema multiportas, em que a gente começou a usar mais os métodos adequados de solução de conflitos ao invés de alternativos, que significa para cada tipo de conflito, para cada tipo possível conflito, utiliza-se o melhor método para resolução ou para prevenção. Como é que a gente faz a leitura para saber quando é que a gente utiliza a constelação em determinado momento? Né? Sim, quando é que a gente olha assim, isso aqui é um caso de constelação? Porque eu sei dizer daqui a pouco quando é que é um caso de mediação, quando é que é um caso de arbitragem, de dispute board, mas de quando é que é de constelação? Eu tenho essa dúvida. Eu vou te dizer o seguinte, Jerônimo, a constelação ela pode ser aplicada tanto na fase pré-processual, que é onde eu aplico. Eu faço esse trabalho junto à Defensoria Pública, que é na fase pré-processual, que ali eles estão montando um sistema quase parecido como o multiportas. Como é que funciona lá? Vou trazer um exemplo rápido, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. Mas lá existe uma oficina de parentalidade, quem criou foi uma defensora, onde as pessoas que buscam a Defensoria Pública, e buscam, claro, por questões familiares, ou porque querem separar, ou porque querem alimentos, ou guarda, enfim. O que ela faz? Ela reúne em grupos e ela explica a primeira questão legal, explica como é que funciona a lei, qual é a responsabilidade de cada um em relação a todos esses assuntos ligados ao direito de família. Nesse momento,
eu entro, após a explanação da defensora, isso ela leva umas 3 horas explicando a legislação para esse grupo, eu entro com a constelação. Eu faço uma constelação familiar. Isso de uma forma aleatória. Faço uma constelação com alguma pessoa que queira fazer e a questão chega naquele momento. Mas claro que isso envolve a todas as pessoas que estão presentes ali. Dali, ela passa para a mediação. E caso nada funcione, aí é que a Defensoria Pública vai entrar com uma ação. Então, ela já faz um filtro. Mas, para além disso, a constelação hoje, quando ela é aplicada pelo Poder Judiciário, tá? Como acontece em várias comarcas, como o SAMI faz aqui em Porto Alegre, também a doutora Maria Inês faz aqui no Foro Central, ela é feita durante o processo. Ela indica especialmente aqueles casos em que tem conflito e aquele conflito se arrasta, aqueles processos longos, que ninguém cede. Então, ela indica, e é um convite, isso não é uma intimação, para que a pessoa, querendo, participe da constelação que é feita uma vez por mês. Isso é extraprocessual, isso não vale nem como prova. Infelizmente, a constelação ela não vai para o processo. Entendi. Ela não tem peso de prova. E o que acontece é que, muitas vezes, a pessoa fazendo a constelação, seja na fase pré-processual, que muitas vezes evita uma ação judicial, mas durante o processo, quando já tem uma ação interposta, é que diante da constelação, quando ela enxerga o que está por trás daquele conflito, porque a constelação ela funciona como se fosse um iceberg, né? O que vai para o judiciário é só a pontinha. Aquilo que é dito, que é verbalizado, que é levado aos autos, é aquilo que a gente enxerga do iceberg, é só aquela pontinha. Mas a constelação ela vai para aquele universo mais profundo, onde está toda a base daquele iceberg. E isso é visto na constelação. O que existe por trás daquele conflito? E o que se verifica é a predisposição das partes em quererem acordar. Que diante da constelação, o efeito foi que, realmente, eu acho que não tem nada a ver continuar com isso. Agora eu me dei conta do porquê que eu tô aqui. Eu te perguntei isso, até porque no meu caso, tem um viés um pouco mais empresarial, no sentido de ver as coisas e até de não nem pensar na questão do judiciário, e que como é um tema que a gente trabalha bastante, que é o desenho de soluções de disputas, até de forma preventiva e não reativa, como daqui a pouco eu poderia, num próprio contrato societário, num próprio contrato entre duas partes, em que tenha qualquer tipo de envolvimento, eu possa colocar como uma forma de prevenção e de solução a constelação, assim como a gente faz as causas escalonadas de mediação, embora arbitragem, a gente colocar uma constelação também num contrato, prevendo que seria uma forma de prevenção e de solução de disputas num contrato societário ou num contrato empresarial. Isso mesmo. Eu vou até pegar a deixa aqui vou pegar a deixa antes de tu responder ali do Jerônimo, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando justamente nisso. Daqui a pouco, vamos pensar a gente falou nas empresas, quantidade assustadora, né, de empresas assustadora e bom ao mesmo tempo, sei lá, né, empresas que são familiares, então os conflitos que tem ali são de toda ordem, né, então assim, não são só as questões da empresa, que às vezes estão olhadas, às vezes até a questão da empresa é a menor coisa, né, mas daí eu também fiquei naqueles processos que ficam, né, alongando no judiciário, às vezes de sócios que têm que sair, querem dissolver a sociedade, por exemplo. E fica naqueles processos gigantes brigando um com o outro o tempo inteiro. No fundo, todo mundo quer sair, mas ao mesmo tempo são outros problemas que estão ali para ser resolvidos e que daqui a pouco um método como a constelação poderia vir para tentar a solução desse conflito e facilitar, por exemplo, a dissolução de uma sociedade ou resolver um problema dentro de uma empresa, que às vezes, no fundo, o problema não é da atividade empresarial em si, né? É das coisas que a gente carrega nessas relações que acabam dentro da atividade, né? O que tu usou agora há pouco, me chamou bastante atenção, até cheguei a anotar aqui, né? Entender a questão do conflito, né? Eu acho que a hora que a gente consegue entender o mecanismo do conflito, talvez, Jerônimo, pegando até a tua pergunta, a gente consiga já descobrir o melhor método, ou o método mais adequado, ou o caminho, né? Exatamente. Especialmente naqueles conflitos repetitivos ou que realmente são prolongados, existe algo aí, existe algo por trás. E isso é tudo em nível inconsciente.
E agora, como o Jerônimo perguntou, isso, na verdade, isso pode ser feito de forma privada. Eu conheço alguns advogados que eles propõem para os clientes. Vem cá, tu não quer tentar uma constelação antes da gente entrar com uma ação? Antes... Isso depende do advogado também. Qualquer pessoa, eu conheço vários advogados que dizem, não, peraí, até no próprio escritório eles fazem, chamam um constelador, uma consteladora, vamos tentar aqui, vamos tentar fazer aqui para evitar o judiciário. Então, a qualquer momento, isso pode ser feito antes da ação, durante da ação ou até mesmo depois. A parte criminal, lá, quando a pessoa já está cumprindo pena, também. Agora, assim, só para vocês terem uma ideia, eu posso fazer assim, trazer casos através das leis do amor de Bert Hellinger, só para vocês terem uma noção do que seriam essas coisas ocultas. Não sei se é do interesse de vocês ou não, ou se vocês querem trazer alguma questão. Não, vamos, tá ótimo. Tá, então assim, ó, as leis do amor de Bert Hellinger são 3, tá? Isso é o que fundamenta esse conhecimento. A primeira lei do amor de Bert Hellinger é a lei do pertencimento. É uma lei universal. Isso está muito vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Que todos pertencem, todos têm o direito de pertencer, têm o seu lugar dentro do seu sistema. E isso, só a violação dessa lei, né, quando a gente entra para as exclusões, e a gente vê no próprio sistema penal, sistema prisional, que trata muito dos excluídos, né, o nosso sistema prisional ele é muito excludente. E muitas vezes, qual é a realidade que aparece lá? A maioria é uma realidade do Brasil, do sistema prisional. Não tem pais, são pais excluídos. E o que faz o filho? Ele, quando algum é excluído, algum antepassado é excluído, alguém vai ocupar aquele lugar, alguém precisa trazer aquela presença. Isso é em nível inconsciente, isso é o organismo da vida, da rede, das interconexões. Então, quando tem uma falta de alguém vai ocupar esse lugar. E muitas vezes o filho vai reproduzir, vai ser um excluído também para trazer a memória daquela pessoa. Né? Então, são as lealdades invisíveis, as adoções, por exemplo. Muitas vezes ignoram os pais biológicos e colocam lá os pais, né, adotivos e excluem os pais biológicos. Isso é um crime. Provavelmente vai ser um processo extremamente difícil, cheio de conflitos. A própria alienação parental também, quando tu exclui um dos pais, tu quer excluir, isso, a pessoa vai se sentir metade, vai se sentir excluída de uma forma também. Então, são leis da vida que podem refletir de várias maneiras. A própria questão na empresa. Quando a gente exclui alguém numa empresa. Né? E aí a gente já fazendo um link com a segunda lei de Bert Hellinger, a lei da hierarquia. Existe uma hierarquia, existe uma ordem. Quem vem antes tem precedência, né? É maior, assim como os nossos pais. A gente deve honrar, agradecer a vida que eles deram né? E eles são maiores. Nós somos menores e damos sequência a isso aí. Mas numa empresa, por exemplo, uma questão fundamental é, muitas vezes, a falta desse reconhecimto de quem veio antes. Eu fiquei pensando dos aqui fundadores. Agora, e eu fiquei pensando exatamente disso agora, quando tu estava falando, a respeito das dificuldades no momento da sucessão de comando, né? Então, quando tu tem a passagem, daqui a pouco, do fundador, ou do mais velho, para o mais jovem, né? E se a gente não... E aí essa falta, daqui a pouco, a existência desse reconhecimento de valor, ou de respeito, a manutenção da memória, né, acaba por trazer um desequilíbrio na atividade orgânica, né, daquela empresa. Total. Muitas vezes por exclusão, que tu exclui e, não, né, e acaba violando a primeira lei, porque tu exclui aquela pessoa, e outra, violando a segunda lei, que é a hierarquia, quem veio antes. E como o Jerônimo colocou, 90%, né, das empresas são familiares. E como é que se dá? Porque a empresa também tem essa hierarquia. E como é que é quando, por exemplo, um filho vai assumir a presidência de uma empresa e o pai vai ficar subjugado a esse filho? Como é que isso reflete? Claro que isso aí tem algumas regrinhas, porque daqui a pouco a formação desse filho, a competência desse filho faz com que ele esteja no topo, mas isso tem que ser visto, tem que ser analisado conforme o caso concreto.
né? E é muito... Em São Paulo, eles fazem muito constelação no processo sucessório de uma empresa. Quem vai assumir determinado lugar, quem tem melhor competência e habilidade, ou até a questão da precedência, como é que isso... Quem vai ocupar aquele lugar? Então, isso tem que ser visto para que haja uma harmonia. Porque, assim, esse outro resultado, quanto às empresas, também é uma questão que nos traz uma perplexidade. 90% das empresas fecham em uns 5 anos. Por que será? E muitas vezes são questões familiares, existe até a falta não só a própria hierarquia da empresa, porque a empresa vai ter essa hierarquia também, para além das questões familiares. É sempre importante também ver qual é o produto, como é que tratam os funcionários, se todos estão nos seus lugares. Então, ali é uma rede, é um universo que precisa ser analisado através desse olhar, especialmente em relação aos líderes, a quem está no comando. Será que essa pessoa está no seu lugar certo? Eu estava aqui justamente pensando nisso, né? A gente fala tanto em capacitação de líderes para empresas, para a situação de sucessórios, e tem milhões de cursos e preparação para isso, para esse tipo de atividade. Mas ver a sensibilidade que tem que ter, até conhecimento desses outros modelos de método, como é a constelação, porque daqui a pouco ninguém está dizendo que o filho mais capacitado não possa ficar na presidência e daqui a pouco o fundador, né, o pai, ficar vinculado, mas isso tem que ser trabalhado. Porque daqui a pouco as questões de trabalho são levadas para dentro da família, as questões da família vão ser levadas para as questões de trabalho e daqui a pouco nada funciona. E aí, às vezes, a gente Exatamente. não tem a razão disso. E aí vai refletindo na equipe, né? Então, assim, eu fiquei pensando que agora, que até nesses cursos de liderança, eu acho que tinha que começar a entrar forte esse tipo de discussão, porque às vezes tu consegue resolver esses embates com uma aplicação de um método como esse, né? Exatamente. Em São Paulo, eles fazem muito isso. As empresas utilizam muito de constelação para trazer essa harmonia, para trazer esse equilíbrio, né? Especialmente quando precisa da sucessão, né? Olha, a pessoa saiu, morreu, alguém precisa ocupar esse lugar. Quem é a melhor pessoa, mais adequada para ocupar esse lugar? E sempre honrando e mantendo a presença daqueles antecessores. Isso é fundamental. Uma questão até que eu digo e que eu admiro na PUC, trazendo um exemplo, que o Marcelino Champagnat está sempre lá, né? Tem a fotinho dele, ele disse assim, olha que coisa boa, honrando sempre ao fundador. Isso é uma questão significativa, sabe? Isso é importante. E até qualquer pessoa, quando vai assumir algum lugar em que alguém estava ali, é sempre bom honrar, sabe? E agradecer aquela pessoa. Outra questão também que é muito comum, casamento. Quando já está no 2º, 3º casamento. As pessoas tendem a querer anular a primeira ou a segunda esposa, ou primeiro, segundo esposo. Eu tenho amigas, né, que estão nessa situação e elas muitas vezes dizem, aquela pessoa, aquela mulher é um horror. Eu digo, mas vem cá, ela tem o seu lugar, existe uma ordem, existe uma hierarquia, ela veio antes. Não, dá vontade até de dizer, graças a Deus que é um horror, que se ela não fosse um horror, tu não tinha entrado nesse Exato, justamente por isso, tu estás aí nesse lugar agora. Mas reconheça, não tenta excluir, porque isso é uma tendência natural em relacionamentos afetivos. E daqui a pouco isso está gerando conflito, enquanto não há o reconhecimento. E outra, às vezes o conflito vem nos filhos, não é nem no 2º ou 3º relacionamento. Isso quem vai compensar daqui a pouco vai ser um filho, uma filha. Então esses relacionamentos anteriores, todos têm que ter o seu lugar. Eu já vi muito conflito os conflitos que vieram de uma relação mal resolvida, anterior mal resolvida. E eu já vi de uma filha, uma filha. Exatamente. Se a gente não trabalha aquilo que veio antes, na verdade, tu só vai somando problemas para frente, né? Isso a gente vê nas relações de família, mas a gente vai ver nas relações de negócio, a gente vai ver nas relações de emprego, não importa qual seja, né? A gente estava falando sobre as relações, instituições de ensino, né? Que a sucessão nas chefias, nas coordenações, elas são
super, né, fluidas, a gente vê, daqui a pouco muda um coordenador, muda uma chefia, muda um reitor, né, muda uma estrutura. Isso não é incomum, isso é comum, mas como é importante manter a história de quem te precedeu. Sim. Até para que, eu não sei, mas me dá uma sensação de raiz, sabe? Tipo, tá num lugar em que tu encontra algo que te sustenta, assim, né? Tu sabe, sabe como a coisa chegou ali, ou pro bem ou pro mal, legal, com problema ou não, mas tu chegou até ali. Não sei se eu tô vendo. Isso, independentemente da forma que foi, sem juízo de valor. Porque o pertencimento, o lugar, é um direito universal. Se a pessoa foi um ladrão, ok, mas não é uma questão se é ladrão ou não. Ele pertenceu, ele pertence, o lugar é daquela pessoa. Porque os excluídos... Oi. Não, só porque... Desculpa, ele pode terminar, depois eu te pergunto. Não, pergunta. Não, que eu fiquei bastante curioso em relação à questão das constelações dos ambientes corporativos e tem uma curiosidade, assim, pega numa grande empresa isso, que tem diversos setores. Isso é feito um desmembramento dos setores até chegar é quase que fosse uma árvore genealógica para chegar na cabeça da presidência. Exatamente. Começa sempre com os líderes, né? Com as pessoas que estão no comando, os administradores. Acho que tem que começar por aí, porque é quem dá os comandos. E, claro, se tiver algum conflito em alguma área, em algum setor, daqui a pouco pode fazer a constelação. O que é? Será que essa pessoa está no lugar errado? Será que... O que aconteceu? Será que está ferindo a hierarquia? Então, isso tem que ser visto naquele contexto. Quem é a pessoa? O que ela carrega? Daqui a pouco até são questões dela, individuais. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e receber, que também é outra lei universal, que estabelece as relações, a questão dos contratos. Afinal, né, como é que a gente vai chegar num acordo? Isso a gente tem que equilibrar o dar e o receber. Então, a gente começa na vida sendo grato a quem? Aos nossos pais, a quem nos deu a vida, o pai, a mãe, né? Então, a gratidão pela vida. Mas as relações até de casal, entre dar e receber, as relações de contrato, afinal, o que cabe a mim, qual é a minha responsabilidade, eu ocupando o meu lugar, o que cabe a mim e tu, o que cabe a ti. A questão das dívidas é uma questão que está muito vinculada a essa lei, porque tem pessoas, tem empresas que não conseguem sair das dívidas, estão sempre com dívidas. O que está acontecendo? O que existe por trás dessas dívidas? E muitas vezes, o que tem por trás das dívidas? Às vezes é a culpa no sistema, às vezes é algo que aconteceu lá numa empresa, por exemplo, em que não deram indenizações. Olha, não indenizaram pessoas que sofreram acidentes de trabalho, enfim, não foi feito, isso não foi restaurado, daqui a pouco vem de uma outra forma essa compensação. Eu estava ouvindo uma consteladora que ela disse que trabalha muito com jogador de futebol. E ela estava comentando que muitos deles têm a culpa de ganhar dinheiro. Porque eles vêm de uma situação, muitas vezes, de miséria, situações difíceis, e que muitas vezes, quando eles ganham muito dinheiro, eles sentem até a culpa de receber esse dinheiro. E às vezes até não pertencentes àquela família, a falta da boa consciência até, né? Eu sou diferente eu não estou sendo igual. Então, até a dificuldade de receber esse dinheiro. E às vezes até a rapidez como perde, né? Porque a gente também vê bastante isso, né? Às vezes as pessoas, de repente, ganham muito dinheiro e aí perdem muito rápido, né? E aí, às vezes, justamente, às vezes não conseguem estar com esse dinheiro. Às vezes não conseguem, às vezes até tem a culpa. Eu não posso ficar com esse dinheiro. Até porque a questão do dinheiro, se a gente vincular algumas religiões, trata o dinheiro como uma forma maligna, né? Claro, tem N crenças aí. Mas tem gente que não consegue ficar com esse dinheiro. E tem compensações, tem que olhar para isso. O que existe? Por que a pessoa está promovendo dívidas? O que aconteceu lá atrás? Às vezes é caso de roubo, às vezes tem casos de traição. Às vezes, como eu disse, são essas faltas de indenização e que são pessoas que daqui a pouco estão compensando. Tu sabe? E as heranças também.
A questão, desculpa, Fer, pode falar. Não, mas até assim, ó, foi algumas frases que foram trazendo que me bateram, assim, numa atuação que a gente, eu e o Jerônimo, a gente conversa bastante e acaba reverberando, né, nas atividades, quando tu falas assim, no equilíbrio entre dar e receber, né, e nesse processo colaborativo. E aí a gente vê como, na verdade, as coisas estão muito conectadas, né, porque uma coisa que o Jerônimo fala muito, né? Ele diz assim, ó, temos que ter a aplicação de um sistema, pessoas colaborativas para conseguir resolver os conflitos, né? Então, essa situação, né, de colaboração e de dar e receber serve até, eu acho, para a gente, enquanto postura como, sei lá, um ator, né, nesse cenário jurídico, de entender que até quando eu vou conversar com o outro, né, o outro advogado, o outro daqui a pouco que está defendendo o outro lado, ou são duas partes ali estabelecendo uma relação contratual, uma discussão, um negócio, eu tenho que ter noção dessa necessidade de equilíbrio, porque às vezes as pessoas querem demonstrar que eu sou mais forte, eu sei mais, eu sou mais... E aí tu desequilibra o momento para chegar numa boa solução. E aí essa coisa que não vai encontrar cooperação, não vai encontrar colaboração, aí desequilibra, né? Esse dar e receber. Isso. E eu acho que, assim, até no primeiro momento, para um acordo, para tentativa, para começar a conversar, é considerar o outro em primeiro lugar. Aquela pessoa pertence, porque muitas vezes tu não quer nem saber, tu tá anula a pessoa na tua frente. Uhum. Isso não, peraí. Ok, agora eu te vejo, eu também te dou um lugar. Sabe isso que pode... A gente falou de negociação ontem, e dito em outras palavras, foi justamente isso que foi dito. Tu só pode começar qualquer tipo de conversa para chegar numa negociação se tu consegue ver o outro, entender o interesse legítimo do outro, para a partir dali tu começar. Se tu já começa desdenhando a intenção do outro, não vendo o outro, não enxergando o outro, tu não chega a lugar nenhum, seja em qualquer forma de solução. Total, isso assim assim, quando tu reconhece, quando tu chama pelo nome a pessoa, aquilo ali já desarma, já tem assim, agora a gente pode começar a conversar. Tu também tem um lugar, eu tenho o meu lugar, agora vamos buscar um equilíbrio nisso. E vocês sabem que uma das coisas que eu tenho observado, né, desde que a gente começa a se dedicar a esse tipo de solução, de métodos, enfim, é que na realidade, quando a gente se abre para isso, e ali o CPC, como tu disseste ali no início, né, e algo também que o Jerônimo bate muito quando fala nos DBs, a questão do artigo 3º, falar em outras formas, não reduz a falar nas que estão ali de forma expressa, né, outras formas, a gente está aberto para isso. Mas o que a gente acaba observando é que todas elas têm um sistema nevrálgico em comum, né? Eu tenho uma espinha dorsal ali que está dizendo o seguinte, olha, eu tenho que ter empatia, eu tenho que enxergar o outro, eu tenho que ter uma relação equilibrada. Então, na verdade, quando eu começo a pensar sobre isso, eu acho que esses métodos, não sei se não acabam sendo uma virada de agir nosso como, né, resolvedores de problemas jurídicos, né? Uma virada no jeito de agir, porque o que nós estamos acostumados no Poder Judiciário é sempre ter alguém lá em cima, então a gente já chega, tem um juiz no andar mais alto, tu já está no andar mais baixo, tem um lado certo para sentar, porque é o lado do réu, é o lado do então tu já entra lá colocado em determinadas posições, e aí às vezes até tu olha assim, quando a pessoa ouve réu, só a palavra, ela já se sente culpada, ela até pode estar certa, o autor pode não ganhar a ação, mas tu já entra derrotado, né? Então eu não sei a gente não tem paridade ali para chegar num dar e receber igual, né? A sensação que me dá é que tu já entra em desigualdade geral, não só do juiz, né? Todo mundo já entra muito desigual. E talvez por isso... Totalmente. Né? Sim, totalmente. Tanto é que o Sam Storch, ele fez justamente isso. Ele tirou essas muralhas das partes. Porque a questão da aplicação das constelações no direito é uma nova postura, uma nova filosofia do direito. Tu muda o teu olhar, tu já conduz diferente, tu já usa palavras diferentes. E é isso que ele começou a fazer. Ele, diante da sua autoridade, ele começou a trabalhar não de uma forma impositiva, mas a partir do reconhecimento de cada um, a partir do seu lugar, aplicando essas leis. Ele tinha várias frases também que ele colocava lá na vara, onde ele trabalhava, frases assim, agora eu te vejo, eu reconheço a tua dor, reconhecer a dor das pessoas, entender, só tu reconhecer,
um reconhecimento disso. Até porque, muitas vezes, o criminoso ou o agressor, caso de violência doméstica é muito comum, e agora com a pandemia aumentou horrores, né, os casos de violência doméstica, muitas vezes eles se sentem vítimas. E justamente até a questão dos agressores, por exemplo, no caso de violência doméstica, muitos, é outra realidade que eu trago, a maioria perdeu a mãe muito cedo. Então, eles vão buscar a mãe de uma forma mais agressiva, controladora, com ciúme, dentro de uma carência, mas no fundo eles se sentem vítimas, porque eles perderam a mãe muito cedo. E eles vão virar agressores, né? E eles ficam com vergonha muitas vezes disso. Então, reconhecer essa dor daqui a pouco, eu vejo a tua dor. Teve um dia que eu fui lá na defensoria, que quando eu cheguei, a defensora estava finalizando a parte dela, a parte da legislação lá para aquele grupo, que eu cheguei e tinha um homem ali, extremamente alterado, raivoso, agressivo. E ela estava assim, eu não sei mais o que fazer. E ele era o único que ficava em pé, o resto sentado. Quando eu entrei para a constelação, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei, como é que é teu nome? Ele olhava assim para o lado, assim. E terminou a constelação, ele de ajoelhado na minha frente. Porque ele ocupou um lugar de um excluído. Ele foi indo, no final ele já estava de mão dada em círculo. Ele precisava ser visto, ele precisava desse reconhecimento, era só isso. No final ele saiu assim, muito obrigado, agradecendo. Entende? Então é esse olhar que muitas vezes a gente acha, e eu ainda que sou do penal, o nosso sistema é extremamente punitivo e não quer saber da dor do outro. E essas transformações, acho que são transformações quase que civilizacionais, transformações que vêm de geração, né? Acho que a gente está se abrindo nesse momento, né, para enxergar outras formas. Até talvez o Jerônimo me mate por contar essa história aqui agora, não tem nada a ver com ele, só porque não tem contexto, né? Mas eu falando sobre isso, né? Chegou ali no final, o cara agressivo, ele só queria que enxergassem, ele queria ser visto, né? E aí a gente vê como as novas gerações já encaram isso de uma maneira muito mais natural do que nós ou daqueles que vieram antes de nós, né? Então, outro dia a gente estava vendo, tem uma sobrinha que na época estava com 8 anos, a gente estava vendo um filme em que tinha um vilão, né? Então era questão de heróis, aí tinha um vilão, né? E aí ela olhava e todo mundo dizia, eu prefiro fulano, eu prefiro fulano. Assim, aí ninguém gosta do Beltrano. Ela assim, o Beltrano não é mau, ele só precisa de um braço. E aí tu para pensar que às vezes assim, isso. Às vezes a gente olha, ele é mau, eu rotulo, né? E aí eu excluo. Aí eu faço duas coisas. Exclui. Eu rotulo a pessoa, então ela parece que ela ganhou um carimbo, a partir daquilo ela não pode ser mais outra coisa, né? E aí, além de tudo, eu ainda excluo, né? E isso a gente pode fazer coisa. Claro que no penal isso aparece bastante, mas a gente pode fazer na relação de família. E a questão do trabalho, né, da estrutura, dessa estrutura corporativa, que é pesada, ela é difícil, tem muita responsabilidade. Isso acaba se repetindo também, né? Sim, isso se dá, na verdade, em todos os níveis. Por isso que eu digo que das leis, eu acho essa, e não é por acaso que é a primeira, do pertencimento, eu acho ela, assim, só reconhecer, porque a invisibilidade gera crime. Eu acho que a Fernanda falou do penal, falou da família, mas às vezes nas próprias negociações empresariais e de negócios, as pessoas às vezes não estão tão preocupadas. Às vezes a questão principal não é o econômico, mas sim essa questão de ser visto. Bom, né, ela está querendo ser vista, ela está querendo um acolhimento, um pertencimento. Ser reconhecido. Bom, agora que ele me viu, então eu posso negociar o valor com ele. Né? Total. Aliás, eu dou essa dica para vocês. Quando tem alguém que está mais alterado, até em sala de aula, nós vemos isso. O aluno, aquele aluno que é mais rebelde, que é mais, eu não tô... Começa a chamar ele pelo nome. Ele começa a amansar, ele começa, no final, tá uma maravilha. É teu amigo. Depois quer que tu oriente. Mas é isso, tu começa, e aí, fulano, o que tu acha? Começa a dar visibilidade, lugar, a pessoa desarma na mesma hora. Ela não vai ficar te cutucando, não vai ficar te enfrentando, porque é muito disso, ela carrega muito essa vítima. E isso, para negociação,
é fundamental tu chegar e dizer, ô fulano, tudo bem, tal, reconhece aquela pessoa, até mentalmente honra aquela pessoa, agradece, e a partir dali as coisas com certeza vão fluir de uma forma diferente, com possibilidades. Porque quando tu chega anulando, não, excluindo, nossa, isso aí não vai trazer bons resultados. Não. Olha, Fernanda, só tenho a te agradecer. Confesso que fiquei com uma vontade aqui de continuar conversando. Eu já te deixo aqui, né, o nosso convite aí para que a gente pense em outras atividades, em outras parcerias. Eu te confesso mesmo que eu acho que falta curso sobre isso para a área jurídica. A gente acostumou muito a falar família, aí parece que é só dentro do direito de família que isso funciona. Pois é, não. E a gente sabe que não. Para contratos. Né? Eu acho assim fundamental nesse momento agora, aproveitar que é um momento de propagação de uma série de coisas, que a gente está nesse momento de propagar uma série de coisas, propagar isso justamente para não acontecer o que aconteceu. Eu falo sempre isso, para não acontecer o que aconteceu com a mediação, que a mediação é um instituto super bacana e que foi colocado lá embaixo em função justamente desse desconhecimento da má utilização até na nomenclatura dela mesmo. Então, se nós conseguimos, nesse momento, impulsionar a constelação como algo muito benéfico e, como disse, parar de pensar só em questões criminais, questões familiares, mas em questões corporativas, eu acho que é um baita ganho para todo mundo. Exatamente, né? E não ficar aguardando só pelo judiciário, porque claro que a gente espera um dia que a tabela da OAB de honorários modifique, que valorize mais aquele advogado que proponha né, a resolução, aos acordos, que ganhe muito mais do que com litígio, mas extrajudicialmente, né? Vamos fazer de uma outra forma. Justamente. Que seja bom para todo mundo, mais rápido, mais sério, porque a gente não tem por que ficar levando conflito ao longo da vida inteira, né? O peso disso, né? Olha só. Eu acho que Não, desculpa te interromper, mas é que realmente assim, eu te agradeço muito, porque é uma das coisas que a gente tem observado nas várias conversas e no que se tem estudado, no que se tem visto, no que se tem vivido, né? A outra expressão que a gente acaba vendo muito, essa questão assim, olha, a gente está trabalhando em busca da solução dos conflitos para estabelecer uma cultura colaborativa, uma cultura da paz. Mas não tem como ter cultura da paz se a gente não enxerga o outro, né? Então, que a gente não tem equilíbrio, como tu dissesse, né? Se não pertence, se eu não trago ela para a luz. Então, dentro desse cenário, métodos como a constelação, ela tem muito a dar, né? Então, eu já fiz aqui um desafio para tu pensar com a gente ali um curso, pode ser uma coisa bem curtinha, mas só para apresentar esse e ver as possibilidades, porque as possibilidades, de fato, são infinitas, né? E outra questão, vocês que são da área ambiental, a natureza também pertence. Em qualquer negociação tem que colocar essa área, essa mata, esse rio, também pertence, também tem seu lugar. Vamos reconhecer isso e a partir disso a gente pode negociar. Não são só pessoas que pertencem, a natureza também. A gente conversou sobre isso, né? Tirar do lugar de posição e colocar como um interesse. Exatamente. Mas, gente, eu que agradeço aí o convite de vocês, é sempre um prazer. Prazer é nosso. Jerônimo, Fernanda, amiga de longa data aí. Agradeço muito a nossa conversa. Fernanda. Que bom, Obrigadão. gente. Volta sempre. Valeu, obrigada. Beijo.